Tem artigo ou não? Quando o uso do artigo é obrigatório? Tem artigo em países, por exemplo, sou do Brasil, sou da Austrália, sou dos Estados Unidos. O Brasil, a Austrália, os Estados Unidos. Alguns países são exceções. Vou para Cuba. Vou para Portugal. Sou de Cuba, sou de Portugal. Não tem artigos em cidades. Por exemplo, moro em Florianópolis, moro em Brisbane, moro em São Paulo. Exceções de cidades, por exemplo, Rio de Janeiro. Vou para o Rio de Janeiro. Moro no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Às vezes tem artigos em estados, dependendo do estado, tem artigo ou não. Por exemplo, Paraná tem artigo. Estou no Paraná. Ohio não leva artigo. Estou em Ohio. Revisão. Diga quando tem artigo. México, Florianópolis. México tem artigo. O México, porque é um país. Florianópolis não tem artigo, porque é uma cidade. Diga quando tem artigo. Berlim, França. Berlim não tem artigo, porque é uma cidade. França tem artigo. A França, porque é um país. As exceções. Na regra cidade não tem artigo, mas Rio de Janeiro tem. O Rio de Janeiro é uma cidade excepcional. As Olimpíadas vão ser no Rio de Janeiro. Na regra, os países têm artigo, mas Portugal não tem. Portugal fica na Europa. Cuba não tem, por exemplo, Cuba e não há Cuba. Cuba é um país sensacional. Israel não tem. Vou para Israel. Exercício. Faça frases com as seguintes palavras. São Paulo. Por exemplo, São Paulo é uma cidade bonita. E não leva artigo. Filipinas, Nova York, Paris, Rio de Janeiro, Florianópolis, Espanha, Sydney, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Mônaco, Londres, Brasil, Cuba, Austrália, Estados Unidos, Israel, Turquia, Alemanha.